Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência, Na verdade não é uma experiência, é um testemunho de vida e o que o Senhor tem feito na minha vida, como que eu encontrei Jesus, o que me fez, o que quebrantou meu coração e me fez enxergar um ser supremo que é o nosso Pai, Eu me converti aos 16 anos de idade. Devido a uma perda muito grande que eu tive na minha vida. Eu perdi minha mãe aos 13 anos e foi uma situação muito difícil para mim superar. E por eu ter perdido ela aos 13 anos de idade, foi uma mudança de vida muito grande para mim e foi repentinamente. Eu tive que aprender a crescer com as minhas próprias pernas, lidar com os meus milhões de sentimentos ali que turbilhavam dentro do meu coração. E quando eu me tornei numa fase adulta, eu me tornei uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa ciumenta, uma pessoa... eu tinha dificuldade de fazer pequenas escolhas. Às vezes para eu escolher uma cor, uma cor de roupa, uma cor de sapato, qual que eu gostava mais, para mim era super difícil tomar esse tipo de decisão devido a essa inconstância e essa fragilidade que eu tinha nos meus sentimentos. Eu não sabia conversar com as pessoas, eu não sabia expor as minhas ideias sem brigar, eu não sabia conversar sem chorar, ainda mais se fosse uma situação que eu teria que falar verdades. Então para mim era muito difícil lidar com tudo isso. Devido a essa perda que eu tive na minha vida, tudo isso ocasionou numa fragilidade muito grande no meu... E eu não sabia lidar com esse tipo de coisa. Foi assim, eu fui convidada para ir numa igreja evangélica, eu sou de família católica, eu fiz a primeira comunhão, eu fui batizada na igreja católica, fiz a minha primeira comunhão, participei das eucaristias. E sempre quando eu ia à igreja, eu tinha um desejo muito grande assim, de me entregar ao Senhor, de me lançar aos pés do Senhor. Só que eu não sabia como. Eu imaginava no meu coração que havia lugares em Deus, mas eu não sabia como chegava lá, eu não sabia como que eu podia encontrar o Senhor e tampouco como que eu conseguia, como que eu poderia ouvir a voz de Deus. E aí eu fui convidada para ir nessa igreja evangélica, eu fiquei assustada, aquele barulhão todo, o povo batendo palma, era uma igreja pentecostal. Gente, e eu simplesmente amei o culto, eu achei super diferente, eu gostei do louvor, fui tocada pelo louvor e falei assim, olha, eu vou voltar de novo. Aí da segunda vez que esse amigo me chamou para ir para a igreja, eu fui assim com o coração aberto, assim, eu falei assim, olha, no culto passado eu vi que esse pastor, ele falou algumas coisas assim que realmente tem a ver com a minha vida, me fez repensar. Então eu quero ir, eu quero ouvir a voz de Deus. E foi, o culto fluiu, fui na hora da oração, do louvor, participei de tudo, me entreguei, fechei os meus olhos, falava o tempo todo, Senhor, fala comigo. E devido a esse trauma, que só tinha 3 anos que eu estava vivendo esse trauma muito grande, que era a perda da minha mãe, eram sentimentos que eu tinha dentro do meu coração que eu não conseguia conversar com ninguém, então eu guardava aquilo pra mim mesmo. Eu não conseguia expressar o que eu sentia, então por fora eu estava sempre rindo, brincando, mas por dentro aquela vontade de morrer era grande, sabe? Aquela vontade de tirar minha própria vida, era um pensamento diário assim que me rondava. E um dia eu fui na casa do meu pai, estava ajudando meu pai a limpar a casa, peguei uma fotografia lá e fui para casa da minha avó, que eu fui morar com a minha avó depois da perda da minha mãe. Peguei essa foto, guardei debaixo da fronha, debaixo do meu travesseiro, dentro da fronha, porque eu não queria que minha avó encontrasse essa foto, porque eu também estava sofrendo muito. Aí eu pegava essa foto, eu chorava todos os dias à noite por causa dessa foto, mas só eu e Deus sabia dessa situação, do que se passava comigo pelas minhas madrugadas. E nesse culto, o pastor, ele se levantou no final e falou assim, olha, eu poderia acabar o culto agora, eu sei que muitas pessoas foram abençoadas, mas eu tenho um recado de Deus aqui para uma pessoa. Essa pessoa é uma mulher, eu tinha 16 anos de idade. Ela veio aqui na igreja hoje com um desejo muito grande de ouvir a voz de Deus e eu quero chamar ela aqui à frente. Foi muito amplo o que ele disse, Qualquer pessoa poderia ir lá e ouvir a voz de Deus, qualquer pessoa poderia ir lá e dizer, sou eu, Mas eu falei no meu coração que se Deus quisesse falar comigo, ele teria que falar algo dentro do meu íntimo, dentro do meu interior. Ele falou assim, eu vou falar mais uma coisa, essa pessoa, ela perdeu um ente muito querido, está sendo muito difícil para ela superar essa perda, às vezes ela não sabe
que fazer para conseguir dar jeito para isso. E é como se ela carregasse um peso muito grande nas costas. É um sofrimento muito grande. Eu quero que você venha à frente. Isso não me comoveu, não quebrantou meu coração. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor está falando comigo, então o Senhor fala comigo coisas que somente eu sei. Aí ele falou assim, olha, essa pessoa neste momento, ela desafiou o Senhor. Ela disse que se é o Senhor mesmo que está falando, que o Senhor venha falar de fato algo que ela está vivendo e só ela sabe. Ela tem uma fotografia dentro da fronha do travesseiro dela. E todos os dias ela vê essa foto, ela chora. Todos os dias ela clama ao Senhor por misericórdia. Gente, eu me emociono até hoje de contar essa história. Hoje já não tem mais dor, já não tem mais sofrimento, mas tem uma alegria, um gozo muito grande no meu coração. Eu falei assim, nossa, é comigo mesmo que ele está falando, mas eu não vou lá porque eu estou com muita vergonha, a igreja está muito cheia. E ele disse assim, olha, eu quero que você venha à frente aqui, eu quero orar por você, o Senhor ele quer trazer uma alegria muito grande no seu coração. Eu falei, pai, como é que eu vou levantar agora? Ele disse, olha, vem aqui, eu estou te esperando. Ele levantou uma senhora, e falei assim, olha, minha querida, falou com essa senhora, eu vou orar por você, mas não é com você que o Senhor tem essa conversa, não. O Senhor está conversando com uma outra pessoa aqui dentro. Aí de repente eu me levantei, cheguei na ponta do altar e falei assim, olha, eis aí, eis a corajosa que ela veio. E ele pôs as mãos sobre as minhas costas e falou assim, olha, esse peso, essa dor enorme que você sente aqui, o Senhor está arrancando neste momento em nome de Jesus. E eu tomei posse daquilo, pessoal, tomei posse daquilo, eu falei, olha, em nome de Jesus, eu vou vencer essa tragédia, eu vou vencer essa perda, porque a vida continua, eu preciso estar aqui, eu preciso vencer. Eu não sou uma coitada, porque eu estava cansada de ouvir muitas vezes as pessoas falando, nossa, tadinha, perdeu a mãe, tão novinha, como que vai ser agora, coitada, tá morando com a avó. E eu cansei de ouvir aquilo, eu não sou uma coitada, eu não preciso da misericórdia dos homens, eu quero a misericórdia de Deus. E a partir daí, gente, eu me apaixonei pelo Senhor. Sabe, eu vi que de fato o Senhor ele tem amor por nós e que toda perda, né, toda situação difícil que nós passamos, o Senhor quer extrair o de melhor, né, que é o nosso coração, a nossa vida. Talvez você está me assistindo aqui agora, tem uma perda muito grande na sua vida, você perdeu um ente querido, ou uma frustração, um relacionamento, mas saiba que essas situações, essas frustrações, nada mais é para tirar o melhor que tem do seu coração. E você escolhe, né? O que você vai fazer com isso? Eu tinha duas escolhas na minha vida. O que eu poderia fazer com essa perda? Eu poderia sofrer, velar aquele corpo, né? Viver em luto pro resto da minha vida e simplesmente aceitar o fato que eu sou uma coitada mesmo. Minha mãe me deixou aos 13 anos de idade, Deus é injusto. Ou simplesmente pegar isso e falar, pai, louvado seja o Senhor, eu vou vencer, eu vou me tornar uma mulher forte. E o Senhor vai me dar uma família muito linda no futuro, eu creio nisso. E foi nisso que eu me acreditei, foi nisso que eu me apeguei. E a vida foi passando, os anos foram chegando. Quando eu fiz 18 anos, a situação muito difícil, assim, era muito difícil lidar com as minhas dificuldades, com a minha dificuldade de dizer não, com a minha inconstância de humor, porque mesmo que no passado eu aceitei o Senhor, mas eu precisava ter uma mudança interior, eu precisava ter uma maturidade, me faltava maturidade para conseguir vencer, me tornar mais forte. E a partir daí, quando eu recebi aquela revelação, eu falei, olha, eu quero conhecer esse Senhor de perto. Nunca mais eu parei de buscar o Senhor na minha vida. Eu tive momentos de altos e baixos assim na minha adolescência, teve momentos que eu não queria ir para a igreja mais, eu queria sair, queria curtir, mas eu nunca me esqueci do Senhor. E quando eu fiz os 19 anos, eu me rendi de fato aos pés do Senhor e falei, pai, se o Senhor tem lugares, nele eu quero estar debaixo das tuas mãos e eu me entrego ao Senhor, eu me entrego, custe o que custar, eu quero ser mudada, eu quero ser transformada, eu quero que o Senhor mude a minha vida, tire todo esse mal que há em mim. Eu não quero ser assim mais, eu não quero ter essa carne pecaminosa mais em mim, eu quero de fato, eu quero servir ao Senhor. E o Senhor levanta mais uma vez um anjo do Senhor, né, na minha vida. Esse meu outro amigo me ajudou a caminhar, lia a Bíblia comigo, me ensinava, me exortava. Tudo que eu precisava era de alguém para me exortar, alguém para me criticar e falar, olha irmã, não é assim. O Senhor
Ele é santo, ele é poderoso, ele é justo, ele é amor, mas ele precisa também da sua mudança, da sua transformação. E essa pessoa foi muito usada pelo Senhor na minha vida. Eu guardo com muito carinho tudo aquilo que ele me ensinou. E aí, quando eu estava já quase completando os 20 anos, eu conheci meu marido, outro anjo do Senhor. Esse aí agora vai ficar eterno comigo até o Senhor voltar, né? Muito usado pelo Senhor na minha vida também, e é usado até hoje. Fiquei muito com ele, assim. Dizem que os opostos se atraem, mas nós somos iguaizinhos em tudo. E aí nós tivemos várias discussões, ele me ensinou a crescer na dor, falava comigo, olha, você precisa crescer, você precisa se tornar uma mulher forte. Mas ele me ensinou a ser racional. Ele me ensinou a pensar primeiro e deixar as minhas emoções de lado. E minha vida foi se lapidando, depois veio as crianças, eu fui tentando, buscar a fortaleza do Senhor, a maturidade do Senhor, para que eu vivesse o que eu vivo hoje. O Senhor, ele mudou a minha vida por completo. E até hoje eu não parei de buscar o Senhor, não vou parar nunca, porque existem lugares em Deus. E eu descobri de fato que o Senhor tem portas, né? O caminho do Senhor tem portas. E quando você se entrega para o Senhor ele é capaz de fazer coisas assim tremendas na sua vida. Não se engane que é só salvação que o Senhor tem para você. A salvação é para todos, mas a intimidade é para poucos. Então você que escolhe onde você quer estar no Senhor. Se você quer apenas a salvação dele, ou você quer usufruir, né, da graça, do poderio dele, antes mesmo de nós estarmos no céu. Porque aquele que deseja, aquele que anseia estar com Cristo, né, nas regiões celestes, já pode viver aqui mesmo na terra. João viveu isso. João, apóstolo do Senhor, querido apóstolo do Senhor. Ele vivia nas regiões celestes com o Senhor, mas estava aqui em carne, em sangue, né? Ele ceava com o Senhor, ele tinha encontros com o Senhor. A intimidade dele era muito grande. Por quê? Porque ele desejou, ele aceitou o desafio, né, de buscar os lugares em Deus. E essa é a intimidade que eu tenho buscado, essa é a vida que eu tenho escolhido viver, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de transformação com o Senhor. E essa foi a transformação que o Senhor fez. E hoje, tudo que eu tenho vivido de fato, foram frutos da minha oração do passado, né? Eu orei muito por isso, orei muito pela minha família, orei muito pelo meu marido, orei muito pelos meus filhos, que antes mesmo deles serem, né, antes mesmo de eu pensar em ter eles, eu sempre sonhei, eu sempre orei pela minha família. E hoje vivo simplesmente, né, o meu milagre, as respostas das minhas orações, que o Senhor fez tudo isso na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Isso que eu queria muito compartilhar isso com vocês. Isso é uma parte muito grande da minha vida, foi uma transformação assim tremenda, maravilhosa que o Senhor fez. E eu espero que de alguma forma te abençoe também, tá bom? Até um próximo vídeo. Beijo, tchau!